Salve, salve família, ó, quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo? Acesse o link que tá aqui na descrição, a Diz TV tem a solução pra você. É igual o assunto de gramado também, pô, Flamengo Atlético Goianiense, pô, o gramado horroroso, como é que você tem um espetáculo daquele? Como é que você vai jogar? Exatamente, cara. Isso prejudica, né? Vai fazer um gramado é ruim pros dois, não, o gramado é ruim pros dois, mas prejudica aquele que tem mais técnico. Exato, é o que Tem joga mais com a qualidade. bola no pé, sem dúvida. Vai botar a bola, o outro vai fazer ligação direto, o gramado Exato. pouco importa. Bom, né? e citando já, né, um time mais técnico, já começamos a falar de Flamengo. A TV Fla que você trabalhou, né, Rai? Disse que tem muitas histórias de bastidores aí. Conta algumas pra gente, algumas situações que você viveu lá. Foi bem legal a época de TV Fla, né? Porque eu acho que foi fundamental na minha formação como jornalista, Sim. porque eu conheci logo de cara o outro lado. Tanto trabalhando com assessoria de imprensa e depois uma experiência mais profunda trabalhando dentro do Flamengo, porque eu conheci o outro lado, o lado do dia a dia. Porque às vezes a gente tá do outro lado e não tem muito essa noção do dia a dia, como é que Sim, é, né? verdade. Então, isso foi muito importante para entender o funcionamento do dia a dia, como é que funcionava. E lá trabalhei com várias pessoas, assim, o Rodrigo Caetano, que eu gosto muito do Rodrigo. A torcida do Flamengo tem uma resistência grande ao Sim. Rodrigo, né, que hoje tá na seleção brasileira, mas o Rodrigo, ele era um cara muito justo, né? Ele era um cara muito firme e um cara muito justo. Tinha algumas situações lá dele, né, que às vezes ele tinha muito aquela coisa de azar, de sorte, o azar, etc. O pessoal pegava um pouco no pé dele, mas assim, ele era um cara É a que... crença do cara também, né? Não, ele era um cara muito, muito sério, assim, muito justo também. E era um cara que dava respaldo de verdade pro treinador, né? Ele assumia ali. Com ele não tinha essa de jogar a responsabilidade para outro, né? Ele puxava muito a responsabilidade para ele. Isso ajudava muito no dia a dia. Tanto que ele ficou muito marcado. A passagem dele no Flamengo, ele fica muito marcada e como se ele fosse talvez o responsável direto ou o único responsável por uma série de situações e fracassos do Flamengo, e quem estava lá dentro sabe que na verdade não funcionava assim dessa forma, né? Mas tem muitas histórias, muitas eu não posso contar, né? Mas eu já falei que eu vou escrever um livro quando eu tiver mais velho, eu vou escrever um livro só de bastidores, contando Certamente eu vou situações comprar esse assim. livro, esquece. Mas trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo, né? Pô, fechou. Pô, fechou. Teve O fechou era de humor, era de humor. Pô, fechou? É, um Fechou dia era muito bravo, bom, filho. outro dia... Não, eu corria do aperto de mão dele. Eu corria, porque ele apertava muito forte a mão. Então, assim, tá vindo pro fechou. Chegava no CT, eu trabalhei no CT na época dos containers lá, né? O pessoal, depois é até bom dar um relato que era uma estrutura boa. Apesar de ser container, era uma estrutura boa. Que né? tem desde 2011, com o Luxemburgo. Isso, com o próprio Ronaldinho Luxemburgo. Quando Gaúcho ele ficou lá. levou o Flamengo Pro Ninho. pro ninho, né? Exatamente. E aí, às vezes, assim, o professor chegava lá embaixo, tá vindo o professor. Eu falo assim, meu Deus do céu, o professor tá vindo. Vou correr porque eu não quero apertar a mão dele. Porque ele chegava, ele apertava a mão com uma força que, meu Deus, eu achava que minha mão ia quebrar. Eu ficava... E tinha que fazer lá A postura, né? fingir que Exato. não tava acontecendo nada, né? É dose, mas aí trabalhei com o professor lá e vários outros treinadores que passaram. Muitos treinadores Mas tem uma história que eu posso contar. Época Tem do algumas Bandeira. histórias que eu posso contar, tá? Pode contar. E aí eu vou Manda contar uma. Vou contar uma. Inclusive, foi quando sai o Profechô, né? O Flamengo joga um jogo fora. Isso já 14, né? Acho que era 14. 14 ou 15, né? Acho que era 14 ou 15, Que Acho que era 15, aquele não jogo. era? 15. Pode ter sido aquele jogo contra o Atlético, se Quando- não me engano, foi 14, não foi? Ele botou o Matheus. quando sai o Profechô e chega o Cristóvão Borges. É, por ali, 14 para 15, por aí. Então, essa história é legal. Foi assim, eu lembro do dia, né, o Flamengo foi jogar Adoro essa fora. história que a pessoa vai contar, desculpa isso. Já tá aí. E começa aí antes, né, cara? Tô lembrando do Júlio aqui. O Júlio contava a história, ele ficava rindo, cara. Desculpa, Raíssa. Então, aí o Flamengo perdeu fora, se não me engano, teve resultado ruim fora. E aí chega a delegação, e tal, vão direto pra Gávea. Eu tava na Gávea, dentro da sala da presidência, tá?
Aí não era o presidente, não era o Eduardo Bandeira de Mello, para o pessoal não achar, era o Bandeira de Mello, não era. Tinha uma outra pessoa que tinha muitos poderes nessa época, que usava bastante a sala do Bandeira de Mello. E aí ele chega, aí vira pro Márcio Maculak, que era o diretor de comunicação na época, e fala assim: o que a imprensa tá falando do Vanderlei? Ah, tá falando isso, isso, isso e isso. Aí o Márcio fala assim: o Tostão falou e o Tostão falou isso. Aí ele vira e fala assim: com todo respeito ao Tostão, eu não tô nem aí porque o Tostão tá falando. Eu quero saber o que o Mauro César tava falando. O que o Mauro César tá falando? Não, o Mauro falou isso, isso e isso. Aí ele falou assim: tá bom. Aí pegou e saiu. Saiu? Não, a gente que saiu, né? Pegou e saiu. Aí 1 hora depois, Vanderlei Luxemburgo demitido. Demitido. Foi mandado embora o Vanderlei. Aí o quê? O Flamengo tinha um jogo de Copa do Brasil na quarta-feira contra o Náutico. Eu lembro bem desse... Era contra o Náutico. Aí o Jaime, na época, foi treinar a equipe no dia seguinte e o Flamengo foi atrás do novo treinador. Para ter um novo treinador, acho que acertou ou no final da terça ou na quarta. Porque aí acertou com o Cristóvão. Que o Cristóvão não ia dirigir o time na quarta, ia dirigir no final de semana, que se não me engano era um Fla-Flu. Aí tá. Aí o Jaime dirigiu o time na quarta-feira. Aí beleza, fui pro Maracanã. Nessa época eu ficava no camarote da comissão técnica, no Maracanã, durante o jogo. Aí tô lá, tava eu e a Carol Nassif, que era apresentadora da TV Fla. Estamos ali sentada e 2 dirigentes sentados atrás da gente. O responsável por contratar o Cristóvão Borges e um outro dirigente. Aí tá os 2 conversando. Aí um vira pro outro e fala assim: ah, eu acho que eu mandei bem, né, contratando o Cristóvão. Aí ele falou assim: não, mandou bem, foi uma boa escolha. Ele falou: os jogadores estão precisando de carinho nesse momento. Eu acho que o Cristóvão vai poder dar esse carinho pra eles. Aí ele falou: não, sem dúvida. Estão precisando de carinho, vai dar certo. Aí eu lembro que eu virei pra Carol, assim, a Carol virou pra mim. Eu só falei assim pra Carol, falei: Carol, quem tá precisando de carinho sou eu. Eles precisam jogar bola. Quem tá precisando de carinho sou eu. Eles estão precisando jogar bola. Mas foi isso, ele se gabou naquele momento de ter contratado o Cristóvão Borges porque os jogadores estavam precisando de carinho. Ele contratou um dos piores treinadores de todos os tempos. Sempre é citado. Sempre que eu pergunto lá, vamos falar Lula Pereira, Cristóvão Borges. Nossa, o Cristóvão Borges é sempre muito lembrado. É que vem a galera recente não, também que eu conheço o Cristóvão já tem bastante tempo. A gente não pode saber o nome desse dirigente, não. Deixa mais. No off. Não pode não, No off. A nação quer saber quem se vangloriou por contratar Pela época, de repente dá pra ligar uns pontos aí, mas deixa tem mais. alguns nomes, mas aí pra saber quem porque tem vários, né, cara? Não, eu gosto muito do Cristóvão. Eu conheço o Cristóvão há muito tempo. Inclusive, ele passou pelo Fluminense, né? Fez um trabalho bacana no Vasco e tal, mas acho que naquele momento ele não estava preparado pro Flamengo, né? Mas tem outras histórias, assim, nem até hoje. Não tem uma que eu vou contar pra vocês. Uma que eu posso contar aqui pra vocês também. Que é daquela música. Nós queremos respeito e comprometimento, né? Então, vocês me ajudam aí com a data. Tem um profissional que trabalhava no Flamengo, que ele trabalhava na época que o Flamengo tinha uma parceria com a Trafic, etc, enfim. E aí ele trabalhava ele trabalhava com a Trafic e o Flamengo, né? Só que depois acabou a parceria entre Flamengo e Trafic. Foi na época do Ronaldinho, se eu não me engano. Acho que a Trafic estava envolvida nessa. Naquela época estava, mas acabou mais pra frente. A parceria, né? Continuou e tal, acabou mais pra frente. E aí ele continuou dentro do clube, esse profissional. Mas arrumaram um cargo lá pra ele que era meio coach. Ele gostava de psicologia, ele adorava esse negócio de coach. Além do trabalho que ele fazia com a Trafic, que era mais coisa de contratação, de não sei o quê, ele gostava dessa parte de coach, etc. Então, quando acabou definitivamente a parceria do Flamengo com a Trafic, ele foi trabalhar no Ninho, mas como um coach, como uma espécie de coach, um negócio assim, né? E eu gosto dele, inclusive, gente boa, a gente trocava muita ideia. Mas aí vocês vão lembrar que teve um Flamengo e Vasco Copa do Brasil.
Lembra? Mata-mata. Não lembro qual era a fase. Não vou lembrar agora, mas teve. Né? E aí, é um jogo importante e tal. Eu lembro que um dia antes eu tava lá no Ninho, eu tava conversando com ele, eu falei, e aí, animado, empolgado pro jogo e tal? Ele falou, não, tô bem, só que tem uma coisa que me incomoda. Ele falou, aí eu falei, o que incomoda ele? Esse negócio dessa música, quando começa a cantar, nós queremos respeito, comprometimento, essa música não me traz uma... Você pode ver, sempre quando começa a cantar essa música, alguma coisa dá errado. Ele falou, não gosto, não... essa música, não sei o que, não me pega. Eu falei, ele não me pega. Eu não gosto dessa música, eu acho que a torcida não deveria cantar essa música e tal, não sei o quê. E aí, beleza. Aí, no dia seguinte, a gente tá lá no jogo e tal. E o Flamengo começou bem esse jogo. O Flamengo começou bem. E aí teve alguma coisa, eu não lembro, que foi com o Paulo Guerreiro. Acho que o Paulo Guerreiro foi expulso do jogo. É o jogo que o Rafael Silva faz isso. Exatamente. E aí não sei, alguma coisa que aconteceu com o Paulo Guerreiro. E antes a torcida do Flamengo já estava cantando nós queremos respeito, mas não era em tom de protesto. Sim. Era em tom de provocação ao Vasco. Não era protesto, era provocação ao Vasco. E aí começaram a cantar e tal. Aí aconteceu alguma coisa com o Paulo Guerreiro. Daqui a pouco acho que o Vasco fez um gol. Não lembro se esse jogo foi 2-0, se foi 1-0. Enfim, aí eu lembro que... se a galera aí lembrar... Eu lembro que esse cara virou, quando começou a cantar essa música, ele vira pra mim, olha assim, com a cara de maior preocupado do mundo, ele fica... Ferrou. Aí, beleza. Aí, alguns minutos depois, acontece alguma coisa. Não lembro se foi isso com o Paulo ou se foi o gol. Eu só sei que ele levanta, vira pra mim e fala... Tá vendo, Raiz? Eu te falei, sempre que canta essa música, alguma coisa ruim acontece. A música o problema. Exatamente. E na época ele era, sei lá, era um coach, era responsável por essa parte de psicologia, coach lá dentro. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, olha qual é o pensamento. Se ele tem esse pensamento e ele faz esse trabalho com os jogadores... Acho que é por isso que sempre começa a cantar essa música dá uma merda. Porque já tem isso na cabeça, que vai dar algum problema. Ele deveria equalizar isso com os caras, né? E não tornar isso um problema. Mas você vê que é o seguinte, hoje em dia, essa música, ela é pra cobrar. É pra protesto. Naquela época não era assim. Né? Era provocação ao Vasco. Mas se você pegar o basquete, todo jogo, o basquete do Flamengo, ele canta essa música pra comemorar a vitória. Toda música. O Olivinha que puxa lá. Aí ele fica lá, nós queremos respeito. E eles cantam todos assim. Então, assim, pra eles é pra comemorar. E hoje no Maracanã, quando começa a cantar agora, cantaram agora na quarta-feira, porque é protesto. Agora é protesto total. Mas na época não era, e principalmente jogo contra o Vasco. E esse jogo foi uma merda, né? Porque teve esse gol do Rafael Silva, ele fez o... E dali, eu acho que teve alguma coisa do Guerreiro, não lembro ainda se era o Rodrigo, zagueiro do Vasco, mas que sempre os jogadores do Vasco sempre tiravam o Paulo Guerreiro do sério. Rodrigo, então. E tinha aquela coisa que o Paulo não conseguia jogar contra o Vasco. Não conseguia, isso é fato. O Paulo não conseguia jogar contra o Vasco. Tava muito, cara. Foi uma época que aquele Wallace entrou... Nossa, isso aí... Cravou lá o negócio no meio do campo, não lembra? As crianças ficaram tudo lá esperando, os jogadores passaram direto... Que papelão. Era uma época difícil pro jogar contra o Vasco. Mas tinha isso, né? Quando começava a cantar a música lá, o pessoal lá do coach lá não achava que ia dar merda, que ia sempre dar um problema. Ele tinha que estar conversando com o Guerreiro, que não conseguia passar pelo Rodrigo, pô. O Rodrigo fazia os carcel com o Paulo Guerreiro, cara. E ele caía na pilha, se estressava, impressionante. Porra, entrava na mente. O cara vividão, mano, de Europa. Pô, entrava nessa pilha boba. Mas tá explicado, né? O coach tava preocupado com a música. Devia estar preocupado e falar, ô Guerreiro, ô doidão. Né, cara? Pô, pelo amor de Deus. E aí, gostou desse corte? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. De Papo Podcast. Tamo junto.